é um livro feito tijolo por tijolo, com muita paciência, ao longo de 30 anos. Eu acho que está se perdendo uma certa disponibilidade para a aventura do conhecimento. É muito raro hoje em dia aparecer um jovem realmente apaixonado pela leitura, pelo conhecimento, por um autor que seja. Eu dou graças a Deus de que quando eu comecei isso não existia computador. Eu tinha que fazer à mão. E eu continuei fazendo à mão. Eu escrevo no computador, mas eu estudo anotando. Eu acho que a gente registra muito melhor e tem muito mais flexibilidade depois para usar. Eduardo Gianetti nasceu em Belo Horizonte. Economista, filósofo, professor universitário, é autor de diversos livros, entre eles O Auto-Engano, Felicidade e O Valor do Amanhã. Agora, Eduardo Gianetti compartilha com o público suas melhores leituras dos últimos 30 anos em O Livro das Citações, um breviário de ideias replicantes. Vamos a elas? Eu queria responder a 4 perguntas sobre o livro. Perguntas simples. Primeira, que tipo de livro é esse? A que gênero ele pertence? Segundo, como ele surgiu? Terceiro, como ele está organizado? E, por fim, a quem ele se destina? Qual é o meu propósito ao escrevê-lo? Então, vou falar, na sequência, um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas, tentar transmitir um pouco para vocês o que é o livro. Começar pela primeira. Que tipo de livro é esse? Esse é um livro feito inteiramente de fragmentos de outros livros. O prefácio é uma coleção de citações sobre a inutilidade dos prefácios. Eu li muitos autores que diziam nos seus prefácios que os prefácios eram inúteis. Eu falei, o meu prefácio no livro das citações vai ser a coletânea dos trechos em que os autores dizem que os prefácios são inúteis. A conclusão reúne passagens sobre a arte de concluir. Autores que, ao terminar um livro, faziam alguma reflexão sobre como era difícil terminar bem um trabalho. E eu achei interessante reunir as reflexões sobre a dificuldade, muitas vezes, de dar o bom termo, de chegar a um bom fim. O miolo do livro são 36 capítulos, cada um deles constituído de citações sobre um determinado tema. Eu queria dizer que não é uma coletânea de provérbios e ditos espirituosos. É diferente disso. Por quê? Porque é um livro que tem uma estrutura. Tecnicamente, o gênero a que ele pertence se chama cento. Cento é uma palavra latina, significa bordado, significa patchwork, e era um gênero literário muito praticado no Renascimento europeu. Eu não sabia disso, já estava terminando o livro, quando eu conversei sobre o que eu estava fazendo com um colega meu de Oxford, na Inglaterra, ele falou, Eduardo, você está escrevendo um cento. Aí eu fui descobrir o que era o cento. Era um gênero literário praticado no Renascimento, de livros feitos só de fragmentos de outros livros. Contemporaneamente, você tem alguns exemplos de centos, eu não sei quantos aqui leram Borges, A Esfera de Pascal, é um cento, são um monte de pequenos fragmentos que ele foi bordando, que ele foi costurando, alinhavando e constituiu uma reflexão sobre essa ideia. Um livro muito interessante que eu li na juventude, que depois eu me lembrei que era um cento, Os Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes. Ele pega trechos da literatura sobre amor, alinhava e comenta. Então, o cento é esse gênero. É um tipo de livro feito de fragmentos de outros livros. Ele é, na verdade, uma obra original constituída de pequenos pedaços de outras obras. Eu tenho chamado de mosaico literário. Eu acho que a expressão que talvez melhor capte o espírito do cento é a ideia do mosaico literário, porque esse mosaico constitui uma figura. Ele constitui um conjunto. Que nem essas fotos que, quando a gente olha muito de perto, a gente percebe que elas são feitas de pequenos pedacinhos e outras fotos, e constituem uma outra imagem. Então, o subtítulo do livro é um breviário de ideias replicantes, porque eu procurei contar a história de algumas ideias. Procurei mostrar como ideias pertencem a famílias, existe uma genealogia, uma filiação, as ideias vão sendo transmitidas de autor para autor e de geração para geração, e neste processo sofrem pequenas mutações e vão adquirindo novos significados.
eu procurei mostrar as ideias replicantes, a sequência dessas ideias, e ordenei, não cronologicamente, mas procurando fazer com que cada fragmento, cada citação dialogasse com a citação anterior e com a posterior. As citações em meu trabalho são como bandidos de beira da estrada, que repentinamente surgem armados e tomam de assalto as convicções dos passantes. A segunda pergunta: como surgiu esse livro? Esse livro ilustra muito bem uma experiência que certamente já aconteceu com todos nós, que é remar de costas para um objetivo. Você, durante muito tempo, faz alguma coisa sem se dar conta de que aquilo permitirá depois alcançar um resultado. Quando eu estava terminando a faculdade, eu tinha uma experiência que me deixava muito descontente, muito desconfortável. Eu lia os livros que me eram pedidos, eu estudava outros livros que me interessavam. Quando eu me perguntava, algumas semanas depois, o que eu tinha lido, eu me lembrava pouquíssimo. E me deixava muito descontente, muito frustrado, porque eu tinha feito um trabalho e o que tinha assimilado, de fato, era muito pouco. Me deixou realmente incomodado isso. A minha reação, quando eu resolvi lidar com essa situação, foi a seguinte: a partir de agora, quando for um texto que eu achar particularmente bom, admirável e que eu realmente quiser entranhar, eu vou me submeter a uma disciplina de reescrever esse texto com as minhas palavras e copiar as passagens que eu acho muito boas, as passagens que eu acho especialmente belas. E eu comecei a fazer isso. E eu peguei gosto pela coisa. De repente, depois de fazer isso algumas vezes, eu percebi, primeiro, que eu assimilava muito melhor, porque o simples fato de reescrever o livro com as minhas palavras e copiar alguns trechos, eu memorizava aquilo e aquilo se tornava patrimônio, aquilo se tornava algo com que eu podia contar, mesmo algum tempo depois. E se eu não lembrasse algum tempo depois, eu ia nas minhas anotações e imediatamente lembrava, né? Então, peguei gosto pela coisa e fiz isso de maneira razoavelmente sistemática durante mais ou menos 20 anos. Em 2001, quando eu estava escrevendo o livro Felicidade, caiu uma ficha. Eu estava muito aquecido dos meus cadernos de anotações e eu vi que eu podia reunir passagens dos cadernos em torno de temas e fazer coleções interessantes para cada um daqueles temas. Então, é um livro feito tijolo por tijolo, com muita paciência, ao longo de 30 anos. Não é uma coisa que surge da noite para o dia. Eu não, de repente, pensei, vou fazer um livro das citações e saí que nem um louco na internet pegando citações, né? Eu quase não usei internet. No fundo, é tudo manuscrito de anotações, de leitura, de citações que eu digo, me despertavam admiração e até, em muitos casos, inveja. Falei, por que eu não escrevi isso? É aquilo que o Sêneca diz, né? O que quer que um outro disser bem é meu. Isso é mais ou menos o espírito do livro das citações. Coisas que eu ficava, embora eu não concordasse às vezes, me deixavam com uma ponta de inveja pela solução feliz de linguagem que aquilo representava. Mesmo que eu não concordasse 100% com aquela ideia, eu considerava aquela solução realmente memorável, alguma coisa que eu queria aprender a fazer, né? É um trabalho de você aprender um ofício. Bom, como está estruturado o livro? Terceira pergunta. Está dividido em 4 grandes partes. A primeira se chama Ler, Escrever, Ser Compreendido. Ela trata da comunicação, da transmissão de ideias por meio da linguagem. Então, o primeiro capítulo dessa primeira parte é a mania de citar. Autores que revelavam uma incontinência pelo fato de citarem demais, e eu fiz uma coletânea de citações sobre a mania de citar, a compulsividade do citador, né, que é exatamente o livro. A primeira parte diz respeito, portanto, à linguagem, à transmissão de ideias. Eu discuto assuntos como o mal-entendido, autores que se depararam com a situação de tentarem dizer uma coisa e descobrirem que tinham sido entendidos dizendo outra coisa, a sedução das palavras, o feitiço da linguagem, o aplauso da multidão, autores que se surpreenderam com o aplauso da multidão ou então se frustraram pela falta de aplauso da multidão
e alguns que tiveram que, de certa maneira, se censurar internamente para não se deslumbrar com o aplauso da multidão. A segunda parte, também com 9 capítulos. Formação de crenças e busca do conhecimento. A pergunta aqui é: como chegamos a acreditar no que acreditamos? Que caminhos nos levaram a fixar determinadas crenças, determinadas ideias, a acreditar em certas coisas? Então, o primeiro capítulo dessa segunda parte tem por título "Com o saber cresce a dúvida". Muitos filósofos, cientistas e outros autores, pensadores, chegaram a uma conclusão mais ou menos homogênea de que quanto mais aprendiam sobre alguma coisa, mais se davam conta da sua ignorância, de como faltava conhecer. Mais se davam conta de que o conhecimento é finito, mas a ignorância é necessariamente infinita. E só uma pessoa que sabe muito pouco pode achar que já sabe muito, que já sabe o bastante. Esse capítulo encerra com uma citação que eu tenho na cabeça, embora não sejam as palavras exatas, mas é basicamente isso, uma citação de um filósofo árabe, Avicena, século XI depois de Cristo, que diz o seguinte: um homem caminha sem dificuldade por uma tábua estreita, enquanto acredita que ela está suspensa no solo. Mas ele vacila e afinal despenca quando se dá conta que ela está suspensa sobre o abismo. Enquanto ele acredita que a tábua está no solo, não tem a menor dificuldade. A hora que ele se dá conta da incerteza, ele vacila e afinal despenca. A terceira parte, ética pessoal. As escolhas que constituem uma vida. Valores, vícios, virtudes. Tem capítulos como amor, sexo, amizade, temas de ética pessoal, como a ansiedade do tempo, essa noção que a gente acha que apareceu agora, mas que eu tentei mostrar, acompanha a humanidade há muito tempo, de que estamos acossados por uma crônica e quase vertiginosa falta de tempo para fazer aquilo que desejamos. Finalmente, a quarta parte, ética cívica. Ética cívica trata das questões ligadas à vida em sociedade. Questões ligadas à política, à economia, a identidades nacionais. Tem uma coleção de passagens que me chamaram a atenção sobre o que caracterizam, quais são as características de uma determinada cultura, de um determinado povo, de uma determinada nação. Um capítulo que eu acho talvez o que me foi mais assim, divertido construir, e para o qual eu fiquei com o meu radar ligado muito e muito tempo, que se chama Efeitos Morais e Intelectuais dos Trópicos. O que os pensadores, filósofos e cientistas, desde o Renascimento, imaginavam que acontecia com o ser humano no mundo tropical. Essa é a estrutura do livro, as 4 partes, os 4 grandes temas, para cada tema, 9 capítulos. Por fim, a minha última pergunta é para quem eu escrevi esse livro. Qual é o propósito de publicar uma coletânea de citações? Eu tenho 2 respostas. A primeira é de caráter mais particular, pessoal, que é a paixão do colecionador. As pessoas gostam de colecionar as coisas mais estapafúrdias desse mundo. Garrafas de cerveja, automóveis, pinturas, quadros. Eu colecionei citações. Uma idiosincrasia de pesquisador. Eu passei muito tempo colecionando citações. E eu achei que eu gostaria de compartilhar com as pessoas algumas das minhas coleções. Mais ou menos como uma pessoa que colecionou selos e de repente faz uma exposição dos selos. Tem pessoas que colecionam outras coisas. Eu colecionei citações. A razão mais pública e que realmente me faz acreditar que esse livro possa ter algum papel que não apenas divertir ou entreter uma pessoa curiosa. A outra razão é que eu sou professor universitário há mais de 20 anos e eu venho notando que é cada vez mais difícil conseguir fazer com que os alunos leiam concentradamente os clássicos. Está cada vez mais difícil, essa experiência não é só minha, eu converso com muitos outros professores no Brasil e fora do Brasil. Está cada vez mais difícil conseguir fazer com que jovens passem 1 ou 2 horas muito concentrados lendo um texto reflexivo,
um texto que exige uma postura realmente de foco, de concentração sustentada. Esse livro é uma resposta a isso. O que eu espero com esse livro, a minha utopia de autor com esse livro, se ele puder cumprir algum papel, digamos, pedagógico ou cultural, seria provocar ou despertar o apetite por mais na mente de jovens estudantes. Ou seja, ao se deparar com alguma citação que deslumbre, que chame a atenção, que leve aquele jovem a falar: puxa, quem é que escreveu isso? Que coisa interessante. Isso motive alguma curiosidade, algum tipo de movimento para buscar o original. Algum tipo de impulso para saber de onde saiu isso. Quem é esse autor do qual, eventualmente, esse jovem nunca ouviu falar, mas quem é que escreveu isso com que eu me identifico, que é tão belo, que é tão interessante? Eu não sei muito bem o que está ocorrendo. Eu suspeito, não precisaria estudar esse assunto, eu suspeito que essas novas tecnologias, principalmente elas, estão fragmentando e mudando muito o tipo de contato que o jovem tem com a história das ideias. É um voo rasante, é muita informação, é muito fragmentado. A pessoa não constitui, numa idade crítica, um certo hábito de leitura e de concentração intelectual que eu temo, se não for constituído nessa idade, jamais será. Uma espécie de mostruário do que há de deslumbrante, de belo, pelo menos na minha avaliação, nessa enorme obra coletiva da humanidade, que é a história das ideias. Eduardo, é interessante porque na sua escolha você tem cientistas, você tem poetas, você tem pessoas públicas, outros que não são tão conhecidos. Você pensou isso na hora, você chegou a colocar na balança, olha, nós vamos mesclar esse tipo de depoimento com o que o cientista tem a ver com o poeta? A passagem é bela, ela é uma feliz solução de linguagem e ela se encaixa no tema. A parte mais difícil do livro, no fundo, foi escolher os temas para os quais eu tinha coleções. Isso que você está falando, eu só tive a preocupação de fazer e fiquei um pouco chocado quando eu terminei o livro e eu resolvi fazer um ranqueamento dos autores que eu tinha citado. Eu falei, vamos ver agora. Eu já tinha terminado, já estava entregue, já estava em provas, não ia mudar mais. E hoje com o computador é facílimo, você põe o nome lá, você conta. Quem foi que, afinal de contas, eu citei? Eu sabia que tinha poetas, sabia que tinha cientistas, sabia que tinha filósofos, brasileiros, estrangeiros, provavelmente mais de algumas épocas do que outras, porque eu, como pesquisador, estudei mais algumas épocas do que outras. Sabia de lacunas monumentais, que, infelizmente, são a minha deficiência, as coisas que eu não conheço e gostaria e precisava conhecer. Mas eu resolvi fazer um ranqueamento dos autores e aí aconteceu uma coisa que me deixou meio perplexo e até eu hesitei, mas eu resisti. Um autor apareceu muito mais citado do que todos os outros. Nietzsche. A mentira mais frequente é aquela que se conta para si mesmo. Mentir para os outros é relativamente a exceção. Homens de natureza vivaz mentem só por um instante. Logo em seguida, eles mentem para si mesmos e ficam convencidos e se sentem honestos. Isso foi o que aconteceu. Em parte até porque os livros do Nietzsche já são muito aptos a serem citados. A maneira como ele trabalhou seções e fragmentos e passagens já pedem quase uma citação. Outros autores que talvez eu tivesse citado mais não deram tratamento às suas obras tão apto à citação. Então, aconteceu isso. Autores que realmente, quando eu penso que eu não citei, eu falo, mas onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu não citei nada, por exemplo, do Guimarães Rosa? Que crime! Mas eu falei, mas não aconteceu. Quando eu leio Guimarães Rosa, eu não estou com o meu caderninho anotando. Aliás, se eu fosse anotar, eu anotava tudo. Não ia dar. Então não entrou Guimarães Rosa. Mas não quer dizer que o Guimarães Rosa não é um autor que eu aprecie, talvez acima de qualquer outro no século XX no Brasil. Eu dou graças a Deus de que quando eu comecei isso não existia computador. Eu tinha que fazer à mão. E eu continuei fazendo à mão. Eu escrevo no computador, mas eu estudo anotando. Eu acho que a gente registra muito melhor
e tem muito mais flexibilidade depois para usar. Ninguém inventou nada que se aproxime do caderno. Eduardo, acho que vale a gente aprofundar um pouco sobre essa questão da formação. Vê-se aqui que a sua formação foi uma formação eclética, e você mesmo disse que isso falta ao jovem de hoje. O que será que está faltando estímulo a esse jovem? Será que pode ser a internet que está atrapalhando o jovem de ler os clássicos e os filósofos como você fez? Olha, na minha experiência, na minha trajetória, o primeiro autor por quem eu me apaixonei e que me levou a um esforço realmente forte de leitura, e não foi fácil, porque é uma pedreira, foi Marx. Eu entrei na faculdade, na época da ditadura militar, aquilo era proibido. Aquilo despertou num grupo de jovens uma curiosidade incontida em conhecer. Como é que essa coisa é proibida? O que há de tão perigoso nisso? Nós fizemos grupos de estudos e começamos a ler Marx, começamos a ler o Capital. A gente tinha primeiro, eu acho que tinha uma curiosidade que eu não vejo hoje no jovem. O jovem é muito mais pragmático, ele está pensando no estágio, está pensando no emprego, ele quer sair da faculdade já com um horizonte profissional definido. Eu acho que está se perdendo uma certa disponibilidade para a aventura do conhecimento. É muito raro hoje em dia aparecer um jovem realmente apaixonado pela leitura, pelo conhecimento, por um autor que seja. Eu suspeito, eu digo que eu suspeito, eu acho que precisa estudar esse assunto, que, em parte, tem a ver com o bombardeio de estímulos imediatos que um jovem hoje sofre ao longo do seu dia. Ele está mandando texto no celular, ele está vendo alguma coisa na internet, eu não sei, tem muitas coisas chamando a atenção dele ao mesmo tempo, ele acaba ciscando de uma coisa para outra, não se fixa em nada, e uma certa dimensão da sua formação vai se empobrecendo. O ritmo das coisas acelerou muito, o tempo das coisas é muito rápido, a cabeça é muito fragmentada, não tem nada que mobilize a curiosidade. Eu acho que o que falta realmente, que eu acho dramático, é a curiosidade. É um certo apetite pelo mundo do conhecimento e das ideias.